Glória a Deus, aleluia. Está entre a plateia e você no palco. Aí o laringuinhos brilhando em você. No seu pensamento você vai dizer: como vale a pena a gente ser fiel. Onde a minha prova tinha um gosto amargo. Mas glória a Deus. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Aleluia, mais uma vez, né, nessa noite, né, primeiramente só tenho que agradecer a Deus por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade, né, de estar aqui entrando, né, desde terça-feira foi a última vez que eu vim aqui, né, falar um pouquinho da palavra do Senhor. Mas nessa noite o Senhor concebeu para mim esse privilégio, né? Acabei de chegar em casa, já faz uns 5 minutos. O Senhor falou para mim estar aqui falando um pouquinho da palavra, né? Daqui a pouco também vou pro fogão, né? Jantar. Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Pai, Senhor, irmã Marli, lá de Engenheiro Beltrão, né? Tá ali. Você que sentir de compartilhar essa live, você que sentir às vezes você quer que eu esteja orando por você, mas não quer que eu fale o seu nome, você só digita amém aí que eu vou, nas minhas orações, né, eu vou estar colocando você, apresentando diante do Senhor, né. Então, cheguei, né, eu falei, eu vou chegar, fazer minha janta, né, preparar minha janta, jantar. Mas o Senhor não permitiu, né, que eu viesse aqui. Que eu viesse primeiramente falar um pouquinho da palavra dele. Aí eu estava perguntando para ele: Deus, mas e o que eu tenho que falar, né? A palavra. Colocou no meu coração sobre o profeta, né? Deus sabe, né, que às vezes, irmão, nós temos uma autoridade tão grande de Deus na vida e nós não sabemos usar. Nós servimos um Deus que Ele é um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que faz o impossível acontecer, um Deus que Ele é dono do ouro e da prata, um Deus que fez eu e você em mais semelhança dEle. Nós estamos na presença do Senhor e nós não sabemos a autoridade que a gente tem em diante de Deus. Às vezes nós pagamos um preço muito alto, porque nós não sabemos usar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós é considerado filho de Deus, e Deus, nós como filho, Deus faz o melhor para nós, entendeu? Então, às vezes nós estamos passando por algo, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, não é porque Deus quer não, porque nós deixamos a desejar com o Senhor. Então, o Senhor sabe todas as coisas, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Eu não estou aqui para apontar, nem para julgar, mas eu como pastor, como homem de Deus, eu falo que a maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos, pelas nossas falhas, nós deixamos a desejar com o Senhor. E, infelizmente, eu já passei por vários problemas, por várias lutas, por várias dificuldades, pela minha falha, porque eu estava preocupado em agradar a maldita carne. Quando a gente se preocupa em agradar a carne, fazer o desejo da carne, a gente paga um preço muito alto, porque quando a gente procuramos agradar a carne, a gente praticamente se afastamos de Deus, e aí deixamos a desejar com nós mesmos, com o nosso ego, com o nosso eu. Eu poderia chegar agora e arrumar minha janta, que é só preparar, pôr ali no micro-ondas, esquentar, e pronto, jantar. Mas aí eu tenho que obedecer. Eu não estou ganhando nada com isso. Ficar aqui meia hora, 1 hora, 40 minutos. Mas eu estou aqui porque eu tenho compromisso com Deus. Eu sei que pessoas precisam ouvir algo da parte de Deus. Eu não posso mudar a vida de ninguém. Mas o Deus que eu sirvo, Deus tem mudado a situação da minha vida. Seja qualquer área da minha vida. Ele tem mudado. Por isso que eu estou aqui nessa noite. Porque eu não só falo, não. Porque eu vivo. Antes de eu transmitir, eu tenho que viver a palavra de Deus. Antes de eu falar, eu tenho que ser testemunha viva. Hoje eu não preciso falar, pegar testemunho de fulano e ciclano. Eu tenho Deus tem feito na minha vida. E eu sei que Deus vai fazer muito mais. Eu vou mexer um pouquinho no celular aqui, porque
Não sei como é que está o volume do celular. Então, Deus conhece o coração de cada um de nós. Mas a palavra fala, igual Deus falou para Josué: esforça-te, esforça que eu te ajudo. Conforme você se esforçar, Deus vai agir. Mas nós temos que esforçar. A gente olhar para o homem, a gente vai decepcionar, a gente vai parar, vai cair, vai voltar para trás, vai puxar o freio de mão. Eu fiz isso algum tempo atrás, mas a minha confiança, sorte estava em Deus. Eu tinha um propósito, eu tinha um chamado, eu vivia buscando a Deus, mesmo com minhas falhas, com meus erros, eu colocava na posição que o Senhor me chamou. E nós sabemos, irmãos, que nós temos um Deus do impossível. Hoje, esse problema na tua vida é você, mas o Deus que eu sirvo é coisinha. Amanhã ele dá um assopro, acaba tudo isso, esse teu problema. Mas será que nós estamos na posição que ele nos chamou? Nós estamos na posição que ele nos escolheu, nos capacitou, tem falado conosco? Por isso, irmão, eu espelho um pouco nesse profeta, né? O profeta Fujão, né? Muitos falam que ele é profeta Fujão, mas ele não. Infelizmente, esse profeta, ele olhou pelas pessoas, ele olhou pelas condições daquela cidade. E quando eu estava assim também, porque eu fui assim, quando eu olhava para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, eu fugia, principalmente da presença de Deus, e acabava pagando. E eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu estou perseverando. É fácil? Não, mas nós temos que estar na posição que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, vamos acatar, vamos obedecer, vamos tampar nosso ouvido para a voz das pessoas, vamos ouvir a voz de Deus, vamos olhar para aquilo que Deus tem para com a nossa vida. O homem tem esse defeito, ó, só apontar, acusar, falar coisa que nem sabe, mas essa vida amanhã, eu sei que meia-noite e meia, o máximo eu já estou deitando na minha cama e repousando. Mas amanhã não sei se eu vou ter o privilégio de acordar, mas está na mão do Senhor. O Senhor sabe o dia de amanhã, por isso que eu quero viver hoje. Hoje eu estou aqui, vou terminar essa live, vou jantar, no máximo meia-noite, meia, muito tardado, 1 hora eu estou dormindo. Isso eu sei. Se eu acordar 8 horas da manhã, eu tenho que estar no meu emprego. Mas se eu não acordar, o importante é que eu estou com Cristo. E a palavra diz do profeta Fujão, profeta Jonas, que o Senhor já tocou no meu coração. E veio a palavra do Senhor ao profeta, a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta e vai para a grande cidade de Nínive e clama, porque a sua malícia. Entendeu? Deus, ele vê. Não adianta o pastor André querer se esconder. Não adianta o pastor André falar que vai fazer alguma coisa errada e posso até tentar esconder do homem, mas de Deus não. E essa cidade de Nínive, a malícia dela estava subindo diante de Deus, não estava agradando a Deus. Só que antes de Deus fazer alguma coisa na minha, na sua vida, e até mesmo naquela cidade, Deus levantou um profeta, um homem, uma mulher. Deus usa os seus vasos para transmitir o querer, a vontade dele para com a nossa vida. E nós devemos obedecer e acatar a vontade de Deus. Nós olhamos para tantas coisas, esquecendo do nosso foco, do nosso alvo, que é Deus na nossa vida. Vamos olhar, focar em Deus, que Deus é na nossa vida. Vamos focar a nossa vida diante do Senhor. Não vamos esperar nada do homem dessa terra. Não vamos esperar de ninguém não, mas vamos buscar primeiramente em Deus. Aquilo que é para mim fazer, eu tenho que fazer, mas as outras coisas, o Senhor vai acrescentar na minha vida. E Deus tem mostrado que Ele está na minha vida, mas para isso eu tenho que me esforçar. Para isso nós temos que nos esforçar e colocar na posição que o Senhor nos chamou. E Ele falou para o profeta: vai até aquela cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Entendeu? Então Deus determinou algo para o profeta, para o homem de Deus. Vai lá e proclama contra aquela cidade. Só que, infelizmente, o homem, nós olhamos para o homem, nós olhamos para as pessoas, nós queremos julgar a aparência das pessoas. Não, tem que ver o que tem dentro do coração das pessoas. Nós não temos que olhar para a aparência que a pessoa fez ou deixou de fazer. Nós temos que ver que Deus é na vida dela, mesmo com as falhas, com a fraqueza. E esse homem, ele olhou para as pessoas. Eu vou lá naquela cidade? Não. Você tem autoridade de Deus na tua vida. Você tem um chamado, basta usar, basta determinar a vitória, o milagre, a providência de Deus na tua vida. Nós, como servos de Deus, nós somos profetas, nós somos homens, mulheres de Deus, nós temos autoridade de Deus para determinar a bênção, a vitória, decretar. Se tem algum problema, decreta sobre a tua vida. Eu não aceito em nome de Jesus. Use a autoridade de Deus, começa a profetizar. A nossa língua, a nossa boca tem poder. Mas o Senhor mandou um grande vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus deuses, e lançavam no mar as fazendas, e estavam no navio para o aliviar do seu peso. E Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Então, irmãos, às vezes quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente não está obedecendo a Deus, não é somente nós que pagamos preço, aqueles que estão em volta de nós, a nossa família, nossos parentes, nossos vizinhos, até mesmo os companheiros de trabalho, porque a gente às vezes é para fazer algo diante de Deus e nós não obedecemos. Deus, por amor a mim e a você, Ele vai arrumar um jeito de a vontade dEle permanecer na nossa vida. Você acha que eu já não fugi da vontade de Deus? Você acha que eu já não tentei fugir do querer de Deus? Eu tento fugir sempre. Porque às vezes, irmão, você falar algo para a pessoa que agrada o ego, a pessoa é fácil, mas falar o que Deus manda, são poucos que falam o que Deus determina. E eu sou assim, eu falo o que Deus manda, eu não sei realizar, eu não sei mandar recado, não. Eu sou uma pessoa que eu procuro ser transparente. Eu não sou muito de conversar, não, mas quando é para mim falar de Deus, da palavra, eu abro a minha boca. E aqui está o profeta. Deus determinou algo na vida dele para ele fazer, e ele quis fugir porque ele olhou para as pessoas, ele olhou a aparência, o que as pessoas estão fazendo. O que a pessoa está fazendo, está falando, está deixando de fazer ou não, isso aí é as pessoas e Deus. Mas se Deus se Deus está determinando algo na tua vida, obedeça, porque tem quem. Eu tenho ganhado quando eu resolvo obedecer a Deus, porque quando eu resolvo obedecer a Deus, porque também, porque você falar para o que a pessoa quer ouvir é fácil, mas falar o que Deus manda, e às vezes vai até contra a vontade da pessoa. E Jonas sabia que ele ia ali pregar, mas Deus sabia. E chegou-se e disse: que tens, dormente? Levanta, Deus, talvez assim Deus se faz para que não pereçamos. Irmão, infelizmente, uma das maiores falhas está aqui. O próprio mestre do navio falou para Jonas: levanta. Se você está passando uma luta, uma dificuldade, um problema, comece a invocar, comece a clamar, comece a buscar a Deus, que Ele tem solução. Para você está sendo impossível, mas para Deus nada é impossível. Comece a pedir, comece a colocar na mão do Senhor, falar com o Senhor: Deus, eu preciso de providência. Deus, eu preciso de resposta. Deus, eu não estou suportando mais.
Deus, eu quero algo na minha vida. E Deus vai fazer. Mas a gente não esquecemos, lembramos de Deus só que na hora que chega o problema. E aí foi o que aconteceu. Ele, a desobediência dele, essa embarcação estava perecendo por causa de Jonas. E não era isso que Deus queria, não, que aquela população perecesse. E o que isso começou? Jogou as fazendas. Deu uma cortada na internet. Mas o Senhor sabe o que você precisa. Nosso esforço, nosso sacrifício. Deus sabe o que você tem buscado. Mas nós não quer fazer uma campanha de oração. Nós não quer ter compromisso com Deus. E como que Deus vai mudar a situação da nossa vida? Mas aqui o Senhor falou, usou até o próprio mestre, ou comandante do navio, vamos dizer assim, em voz livrará. Deus de Jonas que ia livrar aquela população. E tudo estava acontecendo com aquela população, com aquele navio, pela desobediência de Jonas. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que sabamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando, irmãos, Deus quer fazer, não adianta você fugir para lá, fugir para cá, não adianta falar que não adianta, porque quando Deus quer fazer algo na nossa vida, tem que acontecer. É a vontade de Deus e pronto. Eu sou exemplo vivo disso. Quantas vezes eu tentei fugir da vontade de Deus, eu tentei não querer fazer a vontade de Deus, e hoje eu estou aqui, obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Então ele disse: declara-nos tu agora, porque razão sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde se vem, e qual é a tua terra, e de qual povo tu és. Declara-ne. Declara-nos agora que razão nos sobreveio esse mal. Falando para Jonas, porque razão nos sobreveio esse mal, que ocupação é tua. Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu cargo? Qual que é a tua obrigação? Não faço nada. Faz sim. Você é separado pelo Senhor a dedo. Deus te chamou, te separou. Busca o Senhor constantemente. Busca fazendo o seu afazer do lar, o teu trabalho. Onde você estiver, você pode estar falando com Deus em pensamento. Falando: Deus, eu preciso. Deus, entra com providência. De onde vem e qual é a terra e de que povo tu és? Aí Jonas teve que declarar, contar toda a verdade. Irmãos, nós podemos mentir. Agora que a verdade vem à tona. Nós podemos falar mal, acusar, contar. A justiça de Deus chega. Não adianta eu querer mentir, eu querer esconder, entendeu? Eu querer enganar alguém, porque uma hora ou outra a verdade vem, chega à tona. E aqui foi como aconteceu. Então, e ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o... Ele teve que falar a verdade, quem ele era. Hebreu e temo ao Senhor. Então ali já ficaram pasmados, ó. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia diante do Senhor, porque ele não tinha declarado. Então ali ele declarou, ele teve que falar a verdade. Não, tudo isso está acontecendo por minha culpa. Não era para mim estar aqui, era para mim estar em determinado lugar. E Jonas declarou que tudo aquilo que veio sobre eles era culpa de Jonas. E disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levanta-me, lança ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os marinheiros falaram: cara, esse problema.
Quantas vezes nós perguntamos para Deus, Deus, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema, para essa tempestade, para esse mar se acalmar na minha vida? O que eu tenho que fazer? Obedecer. É simples, obedecer, estar na posição de Deus, clamando a Deus. Ah, mas eu tenho que orar 24 horas, eu tenho que estar na igreja 24 horas. Não, você tem que ter compromisso com Deus. Você tem que ter compromisso com Deus. Quanto mais tempo você tiver com Deus, mais você vai ganhar. Se você pode estar todos os dias na igreja, amém. Se você pode estar 1, 2 vezes na semana, amém. Mas é isso aí, é você e Deus, porque você vai estar ganhando. E ele diz, levantai e lança-me ao mar. Aquietará, porque eu sei que por minha causa eu vou sobreviver essa grande tempestade. Entanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhamos sobre nós o sangue inocente. Tu, Senhor, fizeste como te aprove. Os próprios marinheiros sabias que tudo aquilo que estava acontecendo é pela desobediência de Jonas. E Jonas falou, lança-me ao mar, que o mar vai se aquietar. Mas eles sabiam que ele era um homem de Deus. Mesmo que Jonas estava ali pela desobediência, eles temeram em tocar em Jonas. E hoje não é diferente. Hoje o povo não pensa 2 vezes para falar de um homem, de uma mulher de Deus. Vai abrindo a boca sem saber a vida espiritual da pessoa com Deus, sem saber quem é a pessoa diante de Deus. Nós só vamos apontando, só vamos falando, criticando, sem conhecer a pessoa, até mesmo sem saber a intimidade que ela tem com Deus. Aí depois vem os problemas, vem as lutas, vem a tempestade, como veio para esse navio. Mas por quê? A gente não vigiamos, a gente tem que pedir sabedoria de Deus no que vamos falar, no que vamos fazer, no que vamos agir. Porque Deus sabe. Não é em tudo nós podemos tocar, de todo mundo que podemos falar. Porque tem pessoas escolhidas por Deus. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós temos rogado, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu fizeste como te aprove. Por isso que eu digo novamente, antes de eu falar, antes de eu querer apontar, antes de eu querer acusar uma vida, uma pessoa, eu tenho que conhecer, porque senão Deus requererá o sangue daquela pessoa sobre mim. Porque se eu estiver falando algo de uma pessoa, eu tenho que conhecer a vida da pessoa, porque do homem. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu fizeste como te aprove. Então aqueles marinheiros não queriam pegar Jonas e se lançar no mar, mas eles já clamaram a Deus, Deus, não ponha o sangue desse inocente sobre nós. Então eles ficaram com medo, não vamos tocar nele, porque ele é um homem de Deus, ele é um profeta. Mesmo que está desobediente, fugiu da vontade de Deus, não está obedecendo a Deus, nós não podemos tocar nele. Infelizmente, é o que acontece. Hoje nós não conhecemos a vida. Eu vejo aí, conheço pessoas que estão dentro da igreja fazendo tanta coisa errada. Mas eu não estou aqui para apontar, para acusar. O meu papel como pastor é orar e apresentar a vida dela. Se eu não puder estender as mãos, eu jamais vou empurrar a pessoa, apontar, criticar. O meu dever é estender as mãos e tentar levantar a pessoa, tirar a pessoa daquele lugar. E esses homens, mesmo que Jonas estava fugindo, eles temeram a Deus. Falaram para Deus, Deus, não ponha sobre nós o sangue desse inocente. E temeram, pois, esse homem com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram voto. Depois deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe.
Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito e eu sei o que Deus tem na minha vida. Então eu falei, Deus, eu não quero mais pagar o preço pela minha desobediência, pela minha rebeldia, por agir pela emoção, pela vontade da carne. Eu falei com Deus, eu quero fazer na direção tua, eu quero te obedecer, eu quero te servir. E esse homem, infelizmente, ele como profeta, ele foi olhar para as pessoas. Ah, mas se eu for falar para fulano, será que vai gostar? Ah, mas se eu for lá falar o que Deus está mandando, será que ele vai aceitar? Se Deus está mandando, irmão, não importa quem seja, se Deus está determinando a gente falar, a gente tem que ir lá e falar, porque quem vai honrar a palavra é Deus. Porque se é Deus que está falando, mandando nós ir falar, nós vamos falar. E nós não temos que olhar para as pessoas. Nós não temos que olhar quem é a pessoa. Se é Deus que está mandando você ir lá falar, você vai e fala. Porque se é Deus que está falando, vai acontecer. Agora, se você não tem certeza que Deus não é Deus que está falando, amém, então não fala. Mas se Deus está mandando você ir falar, vai e fala e faz. Porque quem vai honrar a palavra dele vai ser ele, Deus. E não olha para as pessoas, não. Eu sou assim. Eu não sou uma pessoa covarde, não. Eu, quando eu tenho que falar, não importa se é grande, se é pequeno, se é preto, se é branco, se é loiro, se é moreno, se é gordo, se é magro. Não importa se tem cargo terreno nessa terra, bem terreno, não. Quando Deus determina, eu vou e falo, porque eu sou uma pessoa transparente. Eu não temo o homem, eu tenho que temer a Deus, porque Deus, ele tem capacidade de matar meu corpo e mandar a minha alma para o inferno. Agora o homem não, só tem capacidade de matar essa carne. Mas só Deus pode mandar eu para o inferno ou para o céu. O homem pode querer tirar minha vida se Deus permitir. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmão, eu posso dizer uma coisa, não importa a situação, não importa o que você está passando, não importa o lugar, não importa a maneira que você esteja, mas se você clamar, gritar, buscar socorro do Senhor, o Senhor vai te ouvir. O Senhor vai responder, o Senhor vai entrar com providência. Jonas, pela sua desobediência, Deus mandou o grande peixe e foi tragado. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ali disse, do ventre do... E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele estava angustiado pelaquela situação, porque ele sabia que ele estava passando tudo aquilo pela sua desobediência. E ele comparou o ventre do grande peixe ou da baleia como o inferno. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Por isso eu repito aqui novamente, irmãos, não importa a maneira, não importa o lugar, não importa a situação, mas se você clamar, gritar como esse homem, ele passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, mas ele gritou e clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Não importa o lugar, não importa a maneira que você esteja, importante é você clamar, gritar, pedir socorro ao Senhor, porque só Ele nesse momento vai socorrer a você. Só Ele nesse momento pode enviar solução para o seu problema. Mas Jonas considerou o ventre da baleia como se fosse o inferno. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Dentro daquele lugar, ele gritou socorro, gritou pela ajuda do Senhor, e diz que o Senhor ouviu a voz de Jonas. Então não importa a situação que você está passando, não importa onde você se encontra nesse momento, mas o Senhor nos dá a solução, é na oração, é no clamor, é buscando a presença do Senhor que vai chegar a resposta, vai chegar a providência. Ainda que o homem diz não, mas Deus não deu a última palavra para a sua vida. Ainda que o homem não acredita, mas eles vão ter que ver o que Deus tem na sua vida, onde Deus vai te levar, onde Deus vai te colocar, porque o homem só tem o defeito, apontar, acusar.
Porque esse o homem sabe fazer. Mas se nós não fazer que nem o profeta, não olhar para o que o povo está dizendo, não olhar pela situação que nós estamos vivendo e obedecer, acatar a vontade de Deus, estar na posição que Deus quer, clamar a Deus constantemente, pode ter certeza, a resposta de Deus chega sobre a nossa vida. Mas esse homem, esse profeta, começou a olhar para as pessoas, começou a olhar para as condições que estava enfrentando aquele lugar, e ele desviou o seu caminho. Era para ele ir lá sobre aquela cidade de Nínive, pregar contra aquela cidade, falar o que Deus queria, mas ele olhou pelas pessoas, olhou pelas condições daquela cidade, ficou preocupado o que a pessoa ia dizer e não foi fazer a vontade de Deus. Se é Deus que está mandando você profetizar, se é Deus que está mandando você ir lá e falar, não importa a pessoa, vai e fala, cumpre a vontade de Deus, obedeça a Deus e deixa que as outras coisas o Senhor vai fazer. Se eu sou assim, irmão, se Deus mandar eu falar, eu falo, não importa. Eu já dei recado para juiz, para promotor, para polícia, para advogado, para empresário, para o mendigo, para o bêbado, para a prostituta. Quando Deus manda eu vou e falo mesmo, mas eu tenho que ter certeza que Deus está mandando eu falar. Eu não tenho que olhar, mas é um drogado, é uma prostituta, mas é fulano, é cicrano. Não, se Deus está mandando eu ir lá falar, porque algo Deus quer fazer através da minha vida. Deus quer restaurar, Deus quer abençoar, até mesmo Deus quer tratar. Eu tenho que ir lá e falar, porque se eu sou profeta, se eu sou pregador da palavra, eu tenho que obedecer o que Deus determina dentro da palavra. E aqui, esse homem, como profeta, ele olhou para as pessoas. Você acha que eu, pastor André, estou preocupado com as pessoas? Você acha que eu estou preocupado com o que o povo está dizendo de mim? Você acha que eu estou preocupado com o que estão me apontando, me acusando? Eu estou preocupado quem eu sou diante dele. Isso eu estou preocupado. Quem eu sou, o pastor André é diante do Senhor. E isso eu estou preocupado. Que os outros me diz, que falou, ouviu falar, deixou de falar. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado, fazer o que eu estou fazendo aqui nessa noite, falar da palavra. Eu não trago placa de igreja, eu não trago religião, eu trago a palavra, eu trago mensagem de Deus. E esse homem, infelizmente, tem hora que se a gente for olhar para as pessoas, eu mesmo, se eu fosse o velho homem, aquele homem antes de Senhor Jesus me aceitar, tudo isso que eu ouço falar de mim, eu pegava a pessoa pelos colarinhos, as pessoas pensam que a gente é crente, é bobo. Antigamente eu resolvia aqui, puxava a manga da camisa, resolvia no braço. Hoje, sabe o que eu resolvo? Na oração, é clamando, é buscando, colocando na mão do Senhor. Não importa o que está acontecendo na minha vida, importante que eu estou orando e clamando e colocando tudo na mão do Senhor. É isso que nós devemos estar tendo compromisso com Deus, ter compromisso com a palavra. Saber no Deus nós servimos, no Deus nós estamos clamando. Nós olhamos para tantas coisas desse mundo, esquecemos do tamanho do nosso Deus. Nós olhamos para os nossos problemas, olhamos para as pessoas que diz que me diz, está te apontando, está te acusando. Esquecemos da grandeza do nosso Deus, do poder que Deus tem. Se Deus der um assopro aqui, tira meu fogo de vida agora. Se Deus der um assopro aqui, faz um reboliço santo, me honra financeiramente, sentimentalmente, espiritualmente. Deus ele tem poder de fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Mas o Senhor nessa noite, a mensagem que Ele falou, nós como profeta, nós não temos que olhar para a pessoa, nós temos que usar a autoridade de Deus na nossa vida, profetizar aquilo que o Senhor determina. Profetiza dentro do teu lar a vitória, profetiza na tua vida sentimental, profetiza na tua vida espiritual, financeira, na saúde, não sei qual é a área da tua vida, começa a profetizar. Deus, em nome de Jesus, abençoa, salva, liberta, cura, transforma, honra esse lugar. Você tem autoridade, mas não está usando a autoridade que Deus te deu, não está usando aquilo que Deus colocou sobre a tua mão. Não é uma carteirinha de pastor, então um chamado de pastor, porque a carteirinha ela só serve para uma identificação, mas o que importa é o chamado. Eu não colocar o meu chamado, colocar aquilo que Deus tem sobre a minha vida em ação. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa noite.
E eu não estou olhando mais para as pessoas. Eu não estou olhando para os meus problemas. Porque eu tenho, se eu começar a falar meus problemas aqui, muitos não vão assistir. Mas eu aprendi que entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. A minha confiança, os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu coloquei nas mãos do Senhor. Eu deixei com o Senhor. Ele está resolvendo para mim. Claro, mas aquilo que é para mim fazer, eu estou fazendo. É levantar cedo, trabalhar, levantar de manhã, nas madrugadas, fazer minhas campanhas de oração, ler a palavra, estudar. Eu estou fazendo a minha parte, porque eu sei que a de Deus Ele está fazendo por mim. Mas nós não queremos fazer. Nós queremos que caia do céu, igual a chuva cai. Nós queremos tudo de mão beijada, e não é assim não, não acontece assim não. E esse homem, quando Deus determinou algo na vida dele, ele olhou para tantas coisas, esqueceu que quem estava falando com ele, quem estava determinando era Deus. Se era Deus que está determinando nessa noite para você começar a profetizar, começa a profetizar, começa a determinar. Saiba que Deus ele vai mover os céus e a terra em teu favor nessa noite, para que algo de aconteça em seu favor na sua vida. Começa a profetizar. Se alguém está te apontando, está te acusando, fala, Deus, entra com providência. Se você está passando uma dificuldade financeira, sentimental, não sei, ou na saúde, fala, Deus, eu não aceito isso na minha vida. E começa a profetizar. Nós temos autoridade de Deus na nossa vida, nós temos ousadia com Deus, porque nós não os usamos. Nós só olhamos para as dificuldades, só olhamos para os problemas, mas esquecemos da grandeza do Deus nós servimos, do poder de Deus. Deus, ele de uma hora para outra, Ele muda a situação. E não é isso que Deus quer, de ver o povo dele sofrendo, não. Porque tu lançaste no profundo no coração dos males, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. Ele lá dentro do grande peixe falou, lançaste estou de diante dos teus olhos. Ele reconheceu que agora é só Deus. Estou lançado diante da tua presença, Senhor. Estou diante dos teus olhos. Eu não tenho mais o que fazer. É a palavra que está dizendo. Jonas reconheceu, estou diante do Senhor. Eu não tenho mais o que fazer. Se o Senhor não fazer por mim, quem vai fazer? E é no dia de hoje, irmão. Nós buscamos socorro em tantas pessoas, em tantos lugares. Esquecemos do principal, que o nosso socorro vem do Senhor. E Jonas reconheceu. E eu disse, lançando estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. Ele falando com Deus, Senhor, será que ainda vou ver o tempo da tua santidade? Porque para Jonas ali já não tinha mais jeito. Então ele reconheceu, se Deus não fizesse algo ali, naquele momento, para ele já não tinha mais jeito, já não tinha mais solução. Então Jonas reconheceu que era só Deus. E assim nós devemos fazer, reconhecer que é só Deus mesmo na nossa vida. E é só Deus nesses últimos dias que nós estamos vivendo na face dessa terra. As águas me cercaram até a alma, o abismo me redoou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da tua se cercaram sobre mim para sempre, mas tu me livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, viu? Mas tu me livraste da minha perdição. Quando a gente reconhecemos que é só Deus, irmãos, nós tiramos nosso da reta e deixamos Deus agir. Nós temos que reconhecer que Deus, Ele é acima de tudo, Ele está a par de tudo. Então vamos confiar, vamos descansar, vamos buscar no Senhor. Quando desfaleci a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no tempo da minha santidade. Olha, você vê como é simples. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei. Quando Jonas estava desfalecido, viu que não tinha mais jeito, ele lembrou do Senhor e entrou a Ti a minha oração. Viu?
Ele, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração do templo da tua santidade. Então Jonas reconheceu que ele já estava desfalecido e não tinha mais jeito para ele. Então ele falou: agora eu tenho que tirar eu de campo, e agora é Deus, é só Deus, a única solução é só Deus. E ele falou: quando desfaleci em mim a minha alma, eu lembrei do Senhor. Então, irmãos, quando a gente tiramos o nosso, Deus fala: Deus, jeito. Se o Senhor não fazer, ninguém mais vai fazer. É que ele reconheceu. Então agora é com o Senhor, agora o Senhor faz. Eu lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração. Por isso que eu falo, nós devemos estar constantemente orando, porque a oração, toda oração nós fazemos, é anotada, é ouvida por Deus. Na hora certa Deus vai responder, na hora certa o Senhor vai entrar com providência, na hora certa Deus vai fazer acontecer. Os que observavam as vaidades vão deixar a sua própria misericórdia. Oferecerei sacrifício com voz do engrandecimento, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias de Nínive será sobrevetida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior ao menor. Aqui Jonas teve que ir pregar. E a palavra que Jonas tinha que pregar não era a palavra dele, mas sim a palavra que Deus. E Jonas entrou pela cidade, E levantou Jonas e foi à cidade de Nínive, uma grande cidade de 40 dias. Você vai pregar o que eu determinar. Você vai falar aquilo que eu tenho que falar para aquela cidade. Então nós, irmãos, temos que determinar o que Deus quer. Se Deus tem coisas grandes na minha vida, eu estou determinando. Se Deus fez tantas promessas na minha vida, eu estou determinando. Se Deus me deu tantos sonhos para mim se realizar, eu estou determinando. Eu, como profeta, estou profetizando. Eu quero minha vida financeira. Eu quero a minha vida espiritualmente. Eu quero a minha vida. Estou determinando, estou profetizando. Eu, como profeta, eu estou profetizando. Eu estou usando a autoridade que Deus me deu. E se Deus me deu autoridade, como Deus deu autoridade para você, é para nós usar, mas nós não usamos. Não adianta eu estar na presença de Deus e vem um ser. Deus decretou, Deus determinou que vai acontecer. Creia, busca, esforça, determina. Nós somos um filho de Deus. Essa terra Deus fez para nós desfrutar dela. Mas nós estamos muito acomodados, tanta coisa, está preocupado, muitas coisas terrenas, esquecemos do principal, que é nós estar na posição que o Senhor nos chamou, primeiro lugar, como diz Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino de Deus. Nós só estamos preocupados em buscar a nossa vontade, o nosso ego, o nosso querer, agradar a carne. E não, se nós colocar na posição, buscarem agradar a Deus, eu garanto, como eu tenho feito isso, que as outras coisas o Senhor tem colocado no lugar. Tudo aquilo que estava fora do lugar, o Senhor está colocando na minha vida no lugar. E assim Deus quer fazer na sua vida. Mas começa a profetizar, começa a usar a autoridade de Deus na tua vida. Começa a fazer que nem esse homem. Deus decretou, ele quis fugir, Deus determinou.
E ele, não, eu não vou, não, o povo está falando isso de mim, o povo está me apontando, está jogando pedra, está me criticando. Não, Deus chamou nós como homens, mulheres de Deus para fazer a diferença na face dessa terra. Então, se eu sou um servo de Deus, eu tenho que mostrar a diferença. Não somente no meu andar, no meu falar, no meu vestir, mas a minha vida tem que ser um testemunho vivo. E eu tenho visto e vou ver muito mais Deus pôr as mãos sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida sentimental e principalmente sobre a minha vida espiritual. Mas eu não estou fazendo que nem esse profeta. Ele olhou para as pessoas, ele olhou para as condições que estavam acontecendo. Eu não tenho que olhar o que está acontecendo no meu redor, não. Eu tenho que acatar o querer e a vontade de Deus. Eu tenho que buscar primeiramente Deus. Se as pessoas estão te aceitando ou não, isso aí é entre ela e Deus. Para de dar ouvido à voz alheia. Para de olhar para as pessoas, para os teus problemas. Ouve a voz de Deus. Busca Deus para com a sua vida, determina a bênção, a vitória de Deus para a sua vida. Você vai ver como é que vai começar a mudar a situação na tua vida. Se Deus não vai mudar essa situação na tua vida, mas você está olhando para tantas coisas, esqueceu do principal, colocar Deus na frente de tudo, colocar Deus acima de tudo. E Deus tem poder nessa noite ainda mudar a situação da tua vida, mas não vai depender de mim. Vai depender de você, porque a minha vida está mudando, porque eu estou me esforçando. Agora vai depender do teu esforço. Basta você crer e acreditar. Amém? Deus vem dar uma boa noite de descanso. O Senhor vem dar uma semana abençoada. Que o Senhor possa estar entrando com providência, porque só Deus conhece o teu coração. A única coisa que você comentou aqui é: eu vou estar orando por você. Você que compartilhou para que essa palavra viesse a alcançar mais vida. Eu vou continuar orando. Você está ajudando eu levar a palavra de Deus a mais pessoas. Não é o nome do pastor André que vai se aparecer, é Deus, é a palavra de Deus que tem que ser aparecida, porque a palavra de Deus vai transformar, vai curar, vai libertar. Amém? Fica na paz, povo de Deus.